Boa noite, eu me chamo Ana Paula do Teto Zacardi e eu estou sob orientação da doutora Mariana Mendes. E a minha apresentação será sobre o artigo Breastfeeding of Preterm Newborn Infants Following Hospital Discharge, Follow-up During the First Year of Life, que seria o acompanhamento de recém-nascidos prematuros no aleitamento materno após a alta hospitalar durante o primeiro ano de vida. Introdução. O leite materno é o alimento mais completo para recém-nascidos ou lactentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, porque o leite materno, ele possui diversos nutrientes que contribuem para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Além disso, contém também inúmeros componentes imunológicos que fortalecem também a imunidade dessas crianças recém-nascidas. Além disso, contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo e reduz também a incidência de doenças metabólicas, como, por exemplo, a obesidade. E em relação aos recém-nascidos pré-termo, também contribui para o aumento de reserva energética, como o glicogênio, e tecido celular subcutâneo, porque esses componentes estão em menor quantidade nessa população. E, além disso, é comprovado que o aleitamento materno reduz as taxas de retocolite ulcerativa e sepse pós-natal nessa população. E os prematuros com menos de 36 semanas de gestação, eles acabam sendo privados do aleitamento materno devido à necessidade de internação em unidade de terapia intensiva neonatal. Além dessa necessidade de internação, existem outros fatores intrínsecos e extrínsecos que dificultam a amamentação e o início da amamentação e a manutenção durante a internação hospitalar e após a alta. Seriam elas a imaturidade fisiológica, internação hospitalar prolongada, estresse materno pela incerteza de sobrevivência do bebê, diminuição da produção de leite devido à falta de estímulo à sucção, difícil início da alimentação oral e fatores sociais. E sendo que a diminuição da produção do leite devido à falta de estímulo à sucção e à imaturidade fisiológica são diretamente proporcionais, porque o bebê tem dificuldade desse reflexo de sucção e automaticamente a mãe produz menos leite devido a essa falta de estímulo. O objetivo do estudo é verificar a prevalência do aleitamento materno em uma coorte de recém-nascidos prematuros com menos de 33 semanas de gestação em um hospital amigo da criança. Bom, como eu falei, essa pesquisa ela foi um estudo de coorte e tiveram como critérios de inclusão recém-nascidos com idade gestacional menor que 33 semanas. Eles foram nascidos na maternidade do Instituto Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, no período de maio de 2005 a outubro de 2010. Eles foram admitidos na unidade de terapia intensiva neonatal do Departamento de Neonatologia e monitorizados na clínica de acompanhamento, e o tamanho da amostra foi de 166 recém-nascidos. E de critério de exclusão foram recém-nascidos com anomalias congênitas e aqueles que tiveram infecções congênitas confirmadas através de sorologia. Os dados para análise foi a revisão de prontuários médicos, a entrevista com os pais para informações sociodemográficas e o exame físico da criança. As consultas elas foram mensais durante o primeiro ano de vida até a idade, primeiro ano de vida com a idade corrigida de 12 meses. Em cada consulta foi registrado o tipo de alimentação da criança, a idade que foi introduzido sucos e alimentos sólidos, os dados antropométricos que foram avaliados através de score Z e o IMC também avaliado através de score Z. E o gráfico de referência foi o gráfico de Fenton até a semana 50 de idade ajustada e após foi utilizado o gráfico da OMS. Nas ferramentas de medição, para o peso foi utilizado balança digital, para a altura infantilômetro e para o perímetro cefálico foi utilizada uma fita inextensível. Em relação à análise estatística, foi utilizados variáveis gestacionais, sociais e familiares, foram avaliados para descrever a população. Além disso, a prevalência da amamentação foi estimada considerando a idade ajustada para a prematuridade. As proporções da amamentação exclusiva e a duração da amamentação foram calculadas. E aí, em seguida,
essa população foi dividida em grupos. Quem fazia amamentação exclusiva, quem fazia amamentação associada ao uso de fórmula e quem utilizaria somente as fórmulas. Além disso, foi feita uma análise de sobrevida utilizando a curva de Kaplan-Meier, que foi utilizada para avaliar a duração dessa amamentação até mais ou menos 12 meses de idade corrigida. Aí as crianças que tiveram esse acompanhamento interrompido antes dos 13 meses, elas foram desconsideradas. E as medidas para peso, altura, circunferência, perímetro cefálico, na IMC, foi utilizado o score Z, até a idade corrigida de 12 meses. Aí, em relação aos resultados, primeiro foi feita essa tabela com características demográficas, como eu falei, de peso, perímetro cefálico e altura no dia do nascimento, né? E no dia da alta hospitalar, e foram jogados também no score Z. Então, o que a gente pode observar é que no dia do nascimento, o peso foi de mais ou menos 254,3 gramas. O perímetro cefálico foi de 27,2 centímetros e a altura foi de 37,8 centímetros. E jogando no score Z, logo abaixo, né, essas variáveis deram um valor negativo, de menos 0,35, menos 0,01 e menos 0,40. Ou seja, eles estavam com peso, altura e perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade gestacional. Aí depois foi avaliado o APGA do primeiro e do quinto minuto. O APGA do primeiro minuto teve um valor de 6,3, indicando que ele estava abaixo do esperado, ou seja, as crianças tinham uma baixa vitalidade ao nascer. E enquanto que no APGA do quinto minuto esse valor subiu para 8,3, significa que eles tiveram uma melhora vital, indicando que uma possível manobra de reanimação foram bem sucedidas para melhorar a vitalidade da criança. E depois eles compararam o peso, a altura também, o perímetro cefálico na alta hospitalar, que tiveram valores, os valores aumentaram, mas quando eles foram jogados no score Z, os valores permaneceram negativos, ou seja, também abaixo do esperado para a idade da criança. Aí, além disso, também foram avaliadas essas variáveis de sexo masculino, que prevaleceu na amostra, que foi de 48,8%. Crianças PIG, né, que é baixo peso para a idade gestacional, que foram 18,2%. E restrição do crescimento intrauterino foi observada em 22,1% dessas crianças, contribuindo para esses baixos dados antropométricos. Aí também tem essa outra tabela aqui, que ela avaliou questões durante a gestação, se foi utilizado se a mãe fumava ou bebia, se foi feita alguma alteração no pré-natal e depois se essa criança teve alguma complicação após o parto. Então, basicamente, começando com as consultas de pré-natal, 95% das mães tiveram consulta de pré-natal, então foi um número bem expressivo. Uso de corticoide antes do parto, 95,5% das mães utilizaram corticoide para maturação pulmonar fetal, então também foi um número bem expressivo. 75,5% eram multíparas, 16,5% e 14,6%, respectivamente, utilizaram álcool e fumaram na gravidez. Então, apesar de não ser um valor muito alto, mas é importante, é um valor expressivo. Aí, 27,6% tiveram ruptura prematura de membranas, 31% tiveram oligodrâmino, 37,5% tiveram gestação gemelar, 8,1% diabetes gestacional, 37,5% hipertensão na gravidez. E todos esses parâmetros também são fatores que contribuem para o parto prematuro. Aí 63% tiveram gravidez cesariana devido à prematuridade, né? E após o parto, 71,1% das crianças tiveram síndrome do desconforto respiratório, 7,9% tiveram pneumonia,
24,4% tiveram displasia bronquopulmonar, 18,8% tiveram hemorragia intraventricular, apenas 1,5% tiveram enterocolite necrotizante, que seria uma das complicações de maior mortalidade, então pelo menos esse índice foi baixo. 9,8% tiveram sepse, 38,9% tiveram persistência do ducto arterial, 34,5% retinopatia da prematuridade, e mais da metade dos prematuros necessitaram de suporte ventilatório. E mais de 90% também precisaram de nutrição parenteral. Aí, esse gráfico aqui, ele faz uma comparação durante os 12 meses, né, de idade corrigida, que é como foi feita a pesquisa, e a porcentagem do uso de leite materno e o uso de fórmula. Então, basicamente, observou-se que até mais ou menos o terceiro mês, essas crianças estavam fazendo uso do leite materno. E aqui, a partir do quarto mês, essa porcentagem caiu para baixo de 50%, e a partir do quarto mês, ela foi decrescendo progressivamente até que, a partir dos 6 aos 12 meses, essas crianças estavam fazendo praticamente somente o uso isolado da fórmula. Então, significa que as mães não conseguiram manter o aleitamento materno exclusivo, que é o que seria preconizado por mais ou menos até os 6 meses, né, segundo a OMS. Aí aqui seria o gráfico de Kaplan e Meyer, que também usa o percentil. Então, o percentil 75, com 2 meses, 75% das crianças estavam em aleitamento materno. Aos 4 meses, 50% estavam em aleitamento materno, enquanto que aos 8 meses, apenas 25% permaneceu em aleitamento materno exclusivo. E, por último, essa última tabela aqui, com os resultados, que fez uma comparação das variáveis de peso, altura e perímetro cefálico, comparando aquelas crianças que fizeram aleitamento materno com fórmula e somente as que fizeram fórmula. E aí observou que, em relação à variável de peso, os outros meses não tiveram tanta significância estatística, apenas o quinto mês em que o ganho de peso foi maior em quem fazia aleitamento materno com fórmula do que quem fazia somente a fórmula. Em relação à altura, também não teve, nos outros meses, não teve significância estatística, somente no segundo mês, em que quem fazia somente a fórmula teve um crescimento, né, maior do que quem fazia a fórmula com o aleitamento materno. Em relação ao perímetro cefálico, não teve significância estatística em nenhum dos meses, então não teve alterações. Quem fazia só a fórmula, quem fazia a fórmula com leite materno. Em relação à discussão, né, comparando com as outras literaturas, a dificuldade em manter o aleitamento materno entre as mães de RNs prematuros com menos de 33 semanas de idade gestacional foi observado que menos de 10% dessa população fazia o aleitamento materno, e mesmo que somente 10% da população faz o aleitamento materno, mas 81,3% dessas crianças estavam sendo amamentadas, mesmo que não exclusivamente, no primeiro mês. E esses dados, eles são preocupantes para essa população, levando à necessidade de propostas de intervenção para promover esse aleitamento materno. Aí foi avaliado o aleitamento materno numa corte brasileira de RNs prematuros internados na enfermaria Canguru, mostrou que 94,9% dos recém-nascidos estavam em aleitamento materno na alta hospitalar, e que esses mesmos recém-nascidos aos 6 meses de idade, 40,7% ainda estavam em aleitamento materno, só que apenas 14,4% estavam em aleitamento materno exclusivo. Nesse estudo, em que 55,5% da população foi avaliada aos 6 meses de idade, a prevalência de aleitamento materno foi superior à encontrada no estudo que eu trouxe, porque a idade gestacional dos recém-nascidos era maior. Em relação a esse outro trabalho de Santoro e Martinez, de 2007, eles estudaram uma população de muito baixo peso, avaliando o efeito da intervenção, de oferecer esse apoio à mãe desde as consultas de pré-natal e o apoio contínuo durante a amamentação, incluindo o acompanhamento da criança. E aí observou-se o aumento da taxa de amamentação no grupo que recebeu a intervenção. Aí eu fiz aqui uma tabela para fazer essa comparação, que o grupo que sofreu a intervenção, que foi acompanhado,
a duração da amamentação foi de 91 dias, enquanto que o grupo que recebeu acompanhamento de rotina, sem nenhuma orientação, sem nenhum acompanhamento especial, teve essa duração da amamentação por apenas 54 dias. Aí, em relação à idade materna e à escolaridade, também acaba influenciando no aleitamento materno exclusivo. Nesse estudo aqui, realizado na Bahia, foi visto que a duração da amamentação na primeira hora, do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses e nos 9 aos 12 meses de idade, aumentaram, porque os autores associaram esse aumento do aleitamento materno a estratégias de incentivo ao aleitamento, menor proporção de mães adolescentes e o aumento também da escolaridade dessas mães. Em relação ao parto, também observou-se relevância, em que mães com parto prematuro iniciam a lactogênese tardiamente, com menor produção de leite, em que 82% das mães com parto prematuro, no 5º dia de vida do recém-nascido, ainda não haviam iniciado a lactação. Enquanto que mulheres que foram submetidas ao parto cesariano repetido têm mais dificuldade para iniciar a amamentação e também um menor volume de leite, observado no 4º dia após o parto. A participação do parceiro também teve relevância, em que na população do estudo que eu trouxe, 69,7% dos pais ou padrastos viviam em família com a criança, e nesse mesmo estudo de Menezes, de 2007, avaliou a manutenção do aleitamento materno em egressos na unidade Canguru, e que 81,1% dos pais viviam com a família. E esse contato pele a pele do método Canguru cria condições favoráveis para que as mulheres continuem amamentando, e essa prática é incentivada pelo envolvimento do parceiro na abordagem. Tá. E, por último, os dados antropométricos, que não houve diferença estatística, tanto de peso, altura e perímetro cefálico, dos grupos que receberam apenas a fórmula, em comparação ao grupo que recebeu o aleitamento materno com a fórmula. E as limitações desse estudo foi a perda de acompanhamento a longo prazo, que enfraqueceu a avaliação. E aí, como conclusão, apesar das dificuldades, foi possível manter o aleitamento materno em 50% da população do estudo por mais ou menos 4 meses, que seria, mesmo assim, abaixo do preconizado pela OMS. Então, foi observado que é necessário melhorar esses índices com a organização de estratégias de incentivo ao aleitamento materno nessa população. E aí, esse aleitamento, após a alta hospitalar, ainda é um desafio tanto para os profissionais da saúde quanto para as mães. E não esquecer das vantagens do leite materno, né, que eu citei no início da apresentação, para o desenvolvimento neuropsicomotor, um crescimento saudável e a diminuição de doenças metabólicas como a obesidade.